Hello guys, 안녕하세요 여러분, 비입니다. Oi gente, é a Bia e eu falo inglês fluente, tô aprendendo coreano e português, que é a minha língua nativa, né? E hoje, por que eu fiz essa introdução nessas três línguas, gente? Porque eu queria tanto que todas as pessoas do mundo soubessem o quão é bom você aprender idiomas e o quão é bom você realmente saber esses idiomas que você aprende. E hoje eu vou contar por experiências próprias e também por coisas científicas, quais que são os benefícios de você saber uma segunda língua, não só falando do inglês, mas se você souber qualquer outra língua, além da sua língua nativa, você já vai estar assim, ó. Eu anotei tudo aqui, gente, porque são tantas coisas e também eu quero contar pra vocês um pouco da minha experiência pessoal com as coisas e as oportunidades que o inglês já me trouxe na minha vida. E eu estudo inglês desde os 12 anos. Eu fiquei fluente em inglês, alcancei a fluência em inglês aos 16, então já faz aí 4 aninhos que eu sou fluente em inglês, agora eu tenho 19 e faço 20 ano que vem. Já vi muitas coisas por intermédio do inglês e eu quero falar todas elas pra vocês e listar, assim, os inúmeros benefícios que tem você saber inglês como segunda língua ou qualquer outra língua. Primeiro, gente, uma das coisas são as coisas óbvias, né? Oportunidades tanto acadêmicas, tanto de trabalho. Hoje em dia, eu falo para os meus alunos que hoje em dia não é mais um diferencial você saber inglês. É o mínimo. Hoje o mercado de trabalho e o mercado acadêmico, nem sei se pode falar isso, mercado acadêmico, mas eu vou explicar pra vocês essa minha vertente do acadêmico, por que eu tô falando isso. Mas focando agora em trabalho, gente, é o mínimo saberem inglês. É o mínimo você saber inglês, né? Do intermediário, assim, no mínimo, intermediário. Quando você fala pra uma pessoa que você sabe falar inglês, hoje em dia não é mais surpresa. Às vezes, na minha realidade, causa uma surpresa, por quê? Pela minha idade, de onde eu vim, e que eu já dou aula de inglês já faz um ano, né? Eu comecei a dar aula de inglês com 18 anos, assim, realmente ali trabalhar com isso com 18 anos, mas eu já dava aula de inglês aos 17. Então, assim, as pessoas ficam surpresas por conta da minha idade. Hoje em dia não é mais um diferencial. É o básico, é como se eles estivessem cobrando ali o ensino médio de você, sabe? Gente, isso abre tantas portas que vocês não têm ideia. Salários maiores, portas maiores de conhecimento e de trabalho realmente de qualidade de vida, de qualidade de trabalho. Então eu espero que isso entre na cabecinha de vocês, que se você hoje quer uma vida estável, uma carreira estável, uma vida legal, uma vida bacana, você precisa saber inglês. Quando eu falo de estudos, o que eu falo? Eu estou estudando coreano, gente, desde os meus 16. Mas era aquela coisa, começava, parava, porque eu estudo sozinha. Então aconteciam outras coisas e eu acabava tipo, ai, não dá pra estudar coreano hoje, então amanhã eu estudo. Só que assim, a maioria do material que eu uso pra estudar coreano é em inglês. E por eu saber o inglês, gente, hoje o inglês ele já tá tão comigo que é como se fosse o português. Eu penso em inglês, as coisas eu não preciso traduzir mais nada praticamente, só quando é uma palavra assim muito específica, que daí eu, I need to look that up. Sabe? Preciso pesquisar, às vezes é só uma palavra de psicologia, essas coisas eu preciso pesquisar. Mas hoje eu tô tão ligado que quando explicam pra mim uma outra língua em inglês, pra mim eu acho até mais fácil, porque eles usam analogias de coisas gramaticais do inglês, então eu consigo entender melhor aquela língua. E por você já saber uma língua, seja essa segunda língua francês, espanhol, inglês, coreano, japonês, quando você vai aprender uma terceira, é mais fácil porque você já conhece o processo de aprendizado, você já sabe como fazer, é claro, se você aprendeu a estudar, né? Mas eu acredito que se você é fluente em uma língua, você já sabe como funciona essa questão do aprendizado. Quando você vai aprender uma terceira, é muito mais fácil. Você fica, eu primeiro preciso ver isso, depois aquilo. É óbvio que cada língua tem ali as suas nuances, suas diferenças, mas é basicamente the same, o mesmo processo que você tem que fazer em todos os idiomas. Achar artigos, não só falando de idiomas, as pessoas que estudam psicologia, as pessoas que estudam arquitetura, as pessoas que estudam moda, a gente consegue achar artigos muito mais embasados e muito mais profundos sobre isso em inglês. Então, nessa questão tanto do trabalho, tanto acadêmica, os dois juntos, se você tiver inglês, você vai deslanchar muito mais rápido e ter acesso a coisas muito melhores e maiores pra você. Agora, gente, coisas também científicas, inclusive eu vou deixar um vídeo aqui embaixo do TED Talk, eu amo esse canal, amo esse canal, e eles têm um vídeo, gente, que tem 5 minutinhos falando sobre the benefits of a bilingual brain, e eu acho que todo mundo tem que assistir. É um vídeo em inglês, mas não sei se tem uma legenda em português lá, não cheguei a olhar, mas, gente, eles falam sobre muitas coisas lá, cientificamente provadas, do que um cérebro bilíngue tem. Quais são os benefícios de você estudar uma segunda língua? E uma delas, por exemplo, é que tem um melhor raciocínio. Gente, eu percebi que quando eu comecei realmente a estudar inglês, a realmente sentar a bunda na cadeira e estudar, o meu raciocínio ele melhorou muito, e não só para línguas, para qualquer coisa. Eu consigo pensar mais rápido, eu consigo fazer um raciocínio melhor, eu consigo ligar os pontos de uma forma muito mais lógica e eu consigo entender as coisas.
É bizarro o quanto o seu cérebro, ele, assim, turbina. E eu vi também nesse vídeo que quando você é criança, quando você tá aprendendo um idioma quando criança, o seu cérebro, ele usa as duas partes do cérebro. Tipo, ele ativa essas duas partes. Então, assim, vocês terem noção do quanto que é bizarro e da grandiosidade que é aprender um idioma novo. Outra coisa também, gente, é sobre liberdade. Quando eu falo sobre liberdade, as pessoas só pensam em questão de viagem. Mas, por exemplo, se tem uma pessoa japonesa, uma pessoa chinesa, uma pessoa irlandesa, uma pessoa da Alemanha, gente, essas pessoas, elas não vão se comunicar em espanhol. A língua de encontro dessas pessoas sempre vai ser o inglês. Então, assim, pode ter pessoas de muitas nacionalidades diferentes, a língua de encontro dessas pessoas será o inglês. Assim, vai ser muito difícil que a língua encontro dessas pessoas seja o espanhol, o francês é muito, muito difícil mesmo. Então, assim, tem essa liberdade. De qualquer lugar do mundo que você for, vai ter alguém que vai saber falar inglês. Você não vai ficar totalmente perdido lá. Ah, eu vou viajar pro Japão, não tem ninguém que fala inglês? Tem, sabe, estabelecimentos, pessoas que falam inglês. Você vai conseguir se virar minimamente usando inglês. Então, pedir suas coisas, falar com o hotel. Nos aeroportos é sempre tudo bilíngue, então vai ter lá japonês em inglês, coreano em inglês, mandarim em inglês, francês em inglês. Então, é muito, muito libertador você saber falar inglês, porque você sabe que em qualquer lugar do mundo vai ter alguma pessoa que vai falar inglês, que vai te entender e que você vai conseguir se virar ali. Outra coisa também que as pessoas podem até achar fútil, mas pra mim não é sobre a questão de séries e filmes. Gente, como é delicioso você assistir um filme, você assistir uma série sem precisar de dublagem, sem precisar de legenda, porque tem coisas que fazem tão mais sentido não dublado. E, por exemplo, já faz muito tempo que eu só assisto a séries e filmes americanos em inglês. Então, por exemplo, eu assisti The Summer I Turned Pretty, o verão que mudou minha vida, e tem algumas cenas, gente, que quando eu fui ver dublado, não tinha nada a ver com o que o personagem realmente falou. Então, eles deturpam muita coisa, eles mudam muita coisa ali na questão da tradução. Então, libertador você realmente entender o que realmente foi dito naquela cena. Entender, gente, as piadas. Por exemplo, se você assiste Modern Family, Friends, o que mais? The Office, você vai entender as piadas, assim, com tanto gosto, porque você sabe a língua e não vai ser uma piada traduzida, vai ser uma piada ali, ó, do fundo do coração, você vai entender. Bom, gente, agora falamos sobre a minha experiência pessoal. Faz uns meses que eu participei de uma pesquisa da P&G, pra quem não conhece aquela marca ali que tem a Pampers, a Pantene, o Absorbent Always, a Gillette, enfim, eles são um grupo que tem essas marcas, né? Então a gente fez essa pesquisa, gente, foi tudo muito legal, foram experiências maravilhosas, mas um dos requisitos era eu saber falar inglês, tipo, saber mesmo falar inglês, porque estava acontecendo um grupo aqui no Brasil e um grupo em Boston, nos Estados Unidos. Então as aulas que a gente tinha semanalmente, quem tava ali liderando as aulas era a pesquisadora de Boston, então ela estava falando tudo em inglês. E por que era importante? Porque as atividades que a gente tinha que fazer eram sobre essas aulas, então se eu não entendesse a aula, eu não conseguia fazer a atividade. E essa pesquisa, gente, ela foi remunerada, a gente recebeu em dólar por fazer essa pesquisa. Então, assim, são coisas que se eu não tivesse o inglês, por exemplo, eu não poderia participar. Então, é uma educação de idiomas que abre tantas portas para vocês que vocês não têm ideia. Outra coisa também, eu participei esses dias de um seminário de moda, da Moda na Mochila, que é um seminário internacional. A Mari, ela é brasileira, mas ela tem contato, assim, do mundo todo. Agora ela tá na Suécia fazendo o mestrado dela em moda, em negócios de marketing de moda. E aí, gente, esse seminário também foi todo em inglês. E assim, eu poderia assistir se eu não soubesse inglês, mas sabendo inglês foi tão bom, porque eu consegui realmente, assim, gente, beber conhecimento, sabe? As coisas foram injetando em mim, que eu fiquei, ai, que legal. Consegui fazer as minhas perguntas pra Emma, né, que é uma especialista em marketing, que ela tá na Irlanda, se não me engano, não lembro direito. Mas, assim, gente, já trabalhou, então, assim, conhecimentos que eu não adquiriria se eu não soubesse inglês. Pra terminar o vídeo, uma coisa que eu achei sensacional de você saber um outro idioma é que, gente, previne ou até posterga a chegada de doenças como Alzheimer e demência no nosso cérebro. Então, assim, vocês têm noção de que trabalhar o outro lado da sua mente, aprendendo um novo idioma, pode erradicar essa doença da sua vida, ou, tipo assim, ela pode chegar muito, muito, muito depois, por você simplesmente estar ali estudando um novo idioma. Aí eu vou dar aqui algumas dicas extras de como aprender qualquer idioma de uma forma mais leve e legal. E também uma coisa que eu não sei se é esse o nome, mas eu que inventei, gente, talvez tenha um outro nome. Tudo já existe, né? Hoje em dia tudo já existe, tudo tem um nome, então provavelmente tem um outro nome, que eu dei o nome, gente, de correlação, que eu acho que é o pulo do gato pra gente aprender qualquer idioma. O que é essa correlação, Bia? Quando eu tava estudando inglês,
Eu vou explicar com o inglês primeiro, depois eu vou explicar o que eu tô fazendo com o coreano. Quando eu tava estudando inglês, gente, no começo eu sempre gostei, mas assim, eu tinha que achar alguma coisa que eu aprendesse inglês e ao mesmo tempo eu me divertisse. O que foi? Entrevistas de famosos, eu amava ver as entrevistas de famosos, principalmente do BTS e do Stray Kids. Por mais que eles falassem coreano, nas entrevistas eles eram entrevistados em inglês e sempre tinha um membro do grupo que era responsável por traduzir para os meninos a pergunta e por traduzir de volta as respostas para o entrevistador. Então assim, gente, eu amava ver aquilo, eu aprendia muito vocabulário, eu treinava muito, depois eu fazia um resuminho falando do que eu achei da entrevista, ou ligava a câmera do meu celular e me gravava, tipo, ai, eu gostei da entrevista, achei isso, daquilo, acho que o próximo álbum dele está vindo, acho que vai ser nessa temática. Então assim, essa correlação é você pegar coisas que você já tem interesse, que você gosta, que você genuinamente gosta, e juntar com esse aprendizado de idiomas. Então assim, é muito tranquilo fazer isso, principalmente com inglês, porque em inglês, gente, tem material de tudo. Tem material sobre moda, sobre culinária, sobre unha, sobre maquiagem. Vlog também é uma coisa que eu amo, então eu tô usando muito também no coreano, mas eu usei muito também no inglês. Séries, filmes, então assim, você juntar tudo que você pode, fazer essa correlação de coisas que você gosta e juntar com o aprendizado de idiomas. Músicas, gente, músicas têm um poder que vocês não têm ideia. Pra aprender, tinha vocabulários que eu aprendia nas músicas, eu esquecia como que era aquela palavra em inglês, mas eu sabia que tinha naquela música, daí eu cantava o trecho dela, ai, é isso daqui. Então é vocês realmente transformarem o foco da vida de vocês para esse idioma. Pegarem tudo que vocês gostam e transformar nesse idioma. Um coreano é a mesma coisa. Eu escrevo como é que tá meu dia, eu escrevo como que eu tô me sentindo. Agora, realmente, eu aproveito toda essa cultura do K-pop, que eu sou apaixonada, pra estudar coreano, vlogs, vejo coisas sobre assuntos que eu gosto, então a gente realmente faz essa correlação. Não sei se é assim o nome, eu inventei quando eu tava fazendo o roteiro desse vídeo. Com certeza já tem um nome pra isso, mas é isso, gente, pegar as coisas que vocês gostam e transformar em um meio de aprendizagem. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha encorajado vocês a aprender ou o inglês como segundo idioma, ou algum outro segundo idioma, ou até igual eu, que já tá aprendendo o terceiro, tá bom? Hoje na internet eles têm muito resources, né? Muitas fontes que a gente pode aprender muitas coisas. Então, ao invés de ficar alimentando o brain rot, que inclusive vocês sabem o que é brain rot, gente? É uma nomenclatura que surgiu para esse apodrecimento apodrecimento da mente que a gente tá fazendo com as redes sociais e tudo mais, tudo muito rápido, a gente não tem mais paciência pra nada, isso se chama brain rot. A gente não consegue se concentrar em nada, então, e assim, gente, enriquecer a sua vida, sério, vocês nunca vão se arrepender de estudar um idioma, de estudar, porque a educação realmente aí vai mudar a sua vida de um jeito ou de outro, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem vídeos sobre idiomas, sobre alguma coisa específica nesse nicho, deixa aqui nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual idioma você tá aprendendo e qual idioma você tem muita vontade de aprender. E é isso. Bye, bye. Annyeong.